boa tarde. Meu nome é Castro. Este é o canal Clélia Arruda. Você que não se inscreveu, inscreva-se. Você que já se inscreveu, deixa a sua mensagem, envia o seu joinha. E não esqueça, irmão, de compartilhar os vídeos e também de comentá-lo. E, se possível, dar o seu like aí, irmão, para que possamos crescer em nome de Jesus, viu? Hoje eu gostaria de falar, irmão, de um assunto que todo mundo cristão um dia comentou sobre o jardim no Éden. Havia um jardim onde um casal pelado andando de um lado para o outro e que havia uma árvore, não? E aquela árvore havia uma serpente enrolada e aquela serpente conversava com aquela mulher. E foi aí que houve aquela caída do homem, aquele deslize do homem. Mas o que há de verdade nessa história, irmão? E o que há de imaginação criativa da mente humana? Hoje vamos falar sobre esse assunto. Então, eu gostaria que você, meu irmão, não saísse, visse o vídeo até o final para que pudesse compreender, visse também na Bíblia, a referência bíblica, para que você possa entender todo esse tema chamado Jardim no Éden. Sabíamos, irmãos, que esse jardim ele foi implantado por Deus cerca de um rio. Está lá em Gênesis 2, verso 10. Diz assim, irmãos: e saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. E o nome desses rios eram Pisson, Rion, Tigre e Eufrates. É isso? Então, por isso que sabemos que existe ou que existiu esse jardim. Esses rios ainda existem até hoje, sendo que 2 secaram, o Rion e o Pisson secaram. E só restaram o Tigre e o Eufrates. E até hoje temos esse rio naquela região do Oriente. Esse jardim, irmão, não era somente físico, mas também era algo espiritual, porque a Bíblia diz que Deus vinha visitar toda a tarde a quem? Adão. E ali eles tinham um contato direto um com o outro. Então, era um jardim espiritual, era físico, mas também espiritual. Mas como podemos dizer, irmão, como podemos imaginar esse jardim no Éden? Bem, a princípio, vamos dizer que é uma dimensão, o que era uma dimensão espiritual, onde o homem tinha uma conexão direta com Deus. Mas o que podemos afirmar, irmão, o que tinha nesse jardim no Éden? Podemos afirmar que ali não havia morte. Então ali não havia morte. E não havendo morte, não havia o quê? Algo orgânico, ou matéria orgânica. Porque se não havia morte, ninguém morria, ou nada morria, nem as árvores, nem as plantas. Então não havia bactéria para acelerar esse processo de morte. Então é difícil de explicar, irmão, mas era algo espiritual que nossa cabeça, todavia, não consegue chegar. Mas isso era um portal espiritual, onde o homem tinha um contato direto com Deus e Deus com o homem. Mas como podemos imaginar como era esse jardim, irmãos? Bem, Deus criou um jardim segundo a sua imaginação, com um grande portal celestial. E podemos afirmar, irmão, que o homem ele era revestido de glória de Deus. E podemos afirmar, irmão, que nada era como é hoje. Tudo era diferente, era algo espiritual, algo dimensional, algo glorioso, porque havia imaginação de Deus neste lugar. A alimentação, irmão, não era somente física, mas também espiritual, porque tudo, irmãos, estava
harmonizado, tudo estava sincronizado, tudo estava junto, tudo estava unido com Deus. Até o barro, irmão, que Deus pegou para fazer o homem em imagem e semelhança dele, estava harmonizado com ele. Podemos dizer, irmãos, que o homem ele estava revestido de luz, porque se ele estivesse revestido de pele, ele não poderia falar com Deus frente a frente. Exemplo disso, irmão, foi quando Moisés ele desceu do monte e o rosto dele brilhava. Por quê? Ele viu Deus de costa. Então, quer dizer, tudo que refere-se a Deus, há glória, há brilho. É claro, irmãos, que esse texto ele foi adaptado para a nossa inteligência, para que possamos compreender o que há no texto. Então, irmão, vamos ler lá o Salmos, capítulo 8, verso 4 e 5. Diz assim, irmãos, que é o homem para que te lembres dele, é o filho do homem para que o visites, contudo, pouco abaixo de Deus o fizeste, de glória e de honra e o coroaste. Então, aqui diz o texto, irmão, que este homem estava coroado de glória. Então, ele era revestido de glória. E onde ele estava? Estava no jardim, no Éden. Então, irmãos, podemos afirmar com esse texto que Deus, o homem, ele estava conectado com Deus em glória. Esse homem, ele estava coroado em glória, e esta glória de Deus, ela fazia presente nesse jardim, no Éden. Quando esse homem peca, irmão, ele perde essa glória. Quando o homem peca, irmão, ele perde esse revestimento de luz. Ele, em outras palavras, ele se apaga. Muitos líderes, irmão, afirmam que esse homem lá no Éden, quando pecou, ele foi revestido de pele de animais. E que Deus, ele matou um animal, costurou e deu a esse homem. Mas eu pergunto, irmão, onde está escrito isso? Porque isso não está na Escritura. Isso não tem na Escritura. O texto diz, irmão, que esse homem ele foi revestido de pele. Ele foi revestido de pele. Por quê? O homem brilhava e logo se apagou. O radical em hebraico dessa palavra é roshek. E que esse que radical quer dizer, irmão, ocultar-se, esconder-se, escuridão. Tudo abrange esse radical chamado em hebraico lá roshek. Como Deus é onisciente, Deus é onipresente, se cortou essa conexão. E Deus, com suas palavras, ele perguntou simplesmente, irmão, Adão, o que tu fizeste com a nossa conexão? E Deus vendo, irmão, toda aquela catástrofe que houve no jardim, no Éden, ele vestiu o homem de Or. Or é um radical hebraico que dá origem a duas palavras, tanto luz como pele. Como a luz se apagou porque havia do pecado, Deus tirou sua glória, então Deus substituiu essa luz por pele. Esqueceu? Or, pele. E esse homem, irmão, dar-se conta agora que é um mortal. E a terra, irmão, que era como ele, era uma bênção, era produtiva, era luz, agora é amaldiçoada, como o homem também ficou amaldiçoado. Já fora do Éden, irmão, tudo começa a se decompor, a morrer. Agora, irmão, agora é diferente, porque o homem tem que matar para sobreviver. Antes não. Antes não havia morte no jardim do Éden. Não havia morte. No jardim do Éden, irmão, era tão diferente, era tão espiritual, que tudo brilhava segundo a sua glória, a glória de Deus. Está lá em Joel 2:3. Vamos ver? Diz assim, irmãos: diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim no Éden,
mas atrás dele um deserto, um desolado deserto, assim nada se lhe escapa. Entendeu? Então, tudo brilhava, irmão. Tudo tinha glória. Amém? Incluso lá no Éden. Tinha glória, porque ele estava presente. E tudo conspirava a favor da sua glória. É claro, irmão, que não estamos falando de um fogo físico, mas um fogo espiritual, como a coluna de fogo que conduziu o povo quando saiu do Egito. Ezequiel, irmão, 31:18, diz assim, irmãos: também a quem pôs é semelhante em glória e em grandeza entre as árvores no Éden. Todavia serás precipitado juntamente com as árvores do Éden, as partes inferiores da terra. No meio dos incircuncisos jazerás com o que foram mortos a espada. Este é Faraó a toda a sua multidão, diz o Senhor do Exército. É claro, irmão, que essa árvore no texto aqui de Ezequiel está referindo ao cedro lá do Egito, mas está fazendo uma alegoria sobre as árvores lá do jardim no Éden. Aqui havia glória, tanto nas árvores como no chão. Tudo conspirava para a sua glória. Então, irmãos, o que Deus faz com esse jardim no Éden? Ele pega esse jardim, recolhe esse jardim, e sabe onde vai aparecer esse jardim, incluso a árvore da vida? Lá em Apocalipse 22. Ouviu, irmãos? Porque simplesmente jardim era um portal espiritual. E a única prova que temos que existiu esse jardim são os rios. Mas Deus recolheu esse jardim, viu, irmãos? Porque era um portal espiritual. Já fomos salvos, já aceitamos Cristo, já fomos salvos e já estamos sendo tratados. E agora só falta o quê? Ser transformado e adquirir novamente aquela luz que um dia perdemos lá no Éden. Viu, irmãos? Então é por isso que estamos aqui, para recuperar essa glória de Deus que um dia perdemos lá no Éden. Espero, irmão, que vocês tenham gostado desse estudo, viu? E acrescente muita coisa em vosso coração.